Olá, boa tarde a todos que nos ouvem aqui no Jornal da PPI. Oi, Sandra, bem-vinda novamente. A gente já estava com saudade de você. Olá, boa tarde, Regina. Boa tarde, família PPI. É uma alegria, né? Estar aqui novamente no jornal. Peço até licença para falar para vocês que me afastei um pouquinho para cuidar um pouquinho da minha saúde. E quero agradecer também, né? Algumas pessoas sabiam, né, que eu ia passar por um processo de cirurgia e me mandaram, né? Assim, orações, estavam rezando, então minha gratidão, estou aqui de volta, com muito afinco aí para estar com vocês aí na missão novamente, viu? Que maravilha, Sandra. Então, bem-vinda de novo aqui. Graças a Deus, né? Tá tudo bem, tudo certo. Então, nós vamos, né, para o nosso início do jornal, tema que já foi divulgado, bastante importante, né, dentro do universo da PPI, a proteção de dados, né, os cuidados aí com esse mundo digital. Então, eu vou deixar aqui a gente chamar a nossa vinheta da entrevista, que a Sandra vai conduzir hoje com o nosso convidado, o nosso quadro Entrevista. Então, vamos lá? Então, né, estamos aqui para o quadro da entrevista, um assunto que nos diz muito respeito, né? Porque nós mexemos com dados sensíveis das pessoas idosas, dos nossos líderes, então é um assunto que nós precisamos, já abordamos em alguns jornais, né, antigos, mas é um assunto muito atual, que a gente precisa estar conversando. Então, trago aqui, né, convido para estar conosco o Dr. Frank, né, advogado. Boa tarde, Dr. Frank, seja muito bem-vindo para o nosso jornal aqui, né, que Deus, assim, abençoe o senhor por essa disponibilidade, por estar conosco e nos orientar, né, para essa questão do cuidado com os meios aí de comunicação. Seja bem-vindo, Dr. Frank. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, família PPI. Eu agradeço imensamente o convite, né? De fato, é um tema importantíssimo, né? Efetivamente, nós estamos dentro de uma sociedade global de dados, onde todos, ou grande parte da sociedade, tem acesso aos meios digitais e utilizamos esses meios e colocamos dados pessoais, que tudo isso é muito bom, tudo isso facilita muito a vida, mas existe aí um cenário de golpes, de fraudes, que parte dos dados pessoais. Então, esse tema que a PPI traz assim, para o diálogo é de fundamental importância. Eu gostaria, né, então, antes da gente começar esse bate-papo, Dr. Frank, que o senhor se apresentasse também, falasse um pouquinho aí, né, da sua especialização, né, a família PPI vai ficar muito feliz aí em ouvi-lo. Tá bom, Sandra. Bom, minha primeira formação é em computação, me formei em 1993, século passado, né, já se fazem mais de 30 anos. Eu tenho uma segunda formação no direito, eu sou advogado militante, eu sou muito presente no mundo acadêmico, né, daí eu tenho mestrado também em computação, inteligência artificial, e tenho um doutorado em filosofia da mente, que dialoga com todo esse mundo onde eu trabalho um conceito chamado de mentes artificiais. E, para além dessa questão toda do mundo acadêmico, onde eu trabalho, essas temáticas todas que aqui, entre outros, iremos conversar, também apoiamos aqui a PPI na questão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, na questão, né, dos cuidados com a conformidade com as legislações também. Certo, né, doutor Frank? Então, assim, né, para a gente dar início aí, o meio, né, virtual, ele é um espaço para todos nós, né? Todos nós temos acessos, mas a gente precisa de alguns cuidados também, né? Aí, então, eu pergunto para o senhor, né, quais medidas, né, cuidados que devemos ter para garantir segurança quando a gente acessa aí a web? Que orientação o senhor tem para nós? Tá. Sandra, veja só, para que a gente possa compreender a importância desses cuidados, eu acho sempre importante a gente tentar ver a visão global, né? Então, como você bem disse, todos nós temos acesso aos meios digitais. Os idosos têm acesso, as crianças, os profissionais das mais diversas áreas, né, nós utilizamos o meio digital para nos orientar, para fazer uma consulta, uma compra,
uma conversa. Estamos agora aqui, olha só, tendo essa oportunidade imensa de conversar sobre o tema por meio digital. Entretanto, no Brasil existe um fórum chamado Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse fórum já existe há 18 anos, e no relatório deste ano, esse fórum apontou que os crimes contra o patrimônio, que são roubo de residência, roubo de pessoas, roubo de carga, roubo de instituições bancárias, tudo isso reduziu imensamente. Mas aumentou o crime, o estelionato no meio digital. Então, nós tivemos um aumento de 13,6% do estelionato no meio digital e do furto de celular, que é aquele momento que a pessoa está andando pela rua, distraída, com o celular na mão, passa alguém de bicicleta, de moto e furta. Ou seja, o crime, o golpista, ele descobriu que o meio digital é uma fonte de conseguir recursos, né? Então, diante desse cenário, que surge essa preocupação e importância de ter cuidados com os espaços digitais. Então, esse é o primeiro cenário. Um segundo cenário é que a população brasileira, segundo os dados do IBGE, ela tem se tornado a população idosa. Em 2060, nós teremos mais pessoas idosas no Brasil do que pessoas jovens ou na faixa etária de maturidade. E o idoso, naturalmente, ele muitas vezes se encontra numa situação de vulnerabilidade. Seja uma vulnerabilidade física, emocional, de saúde, social, né? E com esse aumento da população, os golpistas também, eles começam a direcionar a prática delituosa para o idoso. Então, feito esse contexto geral, dialogando agora diretamente com a sua pergunta, os cuidados, e daí conversando, né, com o voluntário PPI, de ter muito cuidado e evitar a exposição de imagem do idoso, a exposição de dados do idoso nos espaços digitais. Porque, veja, um golpista que está operando no meio digital, quando ele está percorrendo a rede em busca de vítima, quando ele se depara com uma foto, por exemplo, que tem um idoso. Nessa foto tem o nome do idoso. Nessa foto ele encontra ali detalhes da residência do idoso, que na casa dele tem um sofá amarelo, que tem uma TV de tal jeito, que ele recebe a visita de um voluntário da PPI. Tudo isso é informação para a aplicação de um golpe. Porque depois, sem muita dificuldade, ele vai conseguir localizar esse idoso usando a própria internet e, eventualmente, pode fazer uma ligação para esse idoso e até se apresentar como alguém da PPI, porque o idoso confia na PPI, e daí dá detalhes. Eu sei que na casa do senhor tem um sofá amarelo, tem uma TV assim, que tal dia nós fizemos uma visita. O idoso fala assim, nossa, essa pessoa que está me ligando, que me dá tanto detalhe sobre a minha casa, sobre a PPI, sobre a visita, realmente é alguém da PPI. E o golpista, que é especializado nesse diálogo, que chama-se engenharia social, ele vai buscar outros dados do idoso. E aí você já tem uma situação onde, a partir de uma ação que eu sei que o voluntário fez de boa fé, de dar visibilidade, né, você pode, de forma secundária, lateral, estar expondo o idoso a golpes no meio virtual. Então, eu acho que um primeiro cuidado é de comportamento, de postura, né, de evitar a exposição da imagem do idoso em redes pessoais, em sites que vai sendo criado, a exposição da residência do idoso quando você faz a visita. Então, veja que esse é um cuidado que está na mão e depende do voluntário. Porque, por outra via, a PPI, enquanto sistema, tem os seus cuidados. Tem um controle de acesso, tem uma senha, tem uma autorização, né? E ali já tem a sua resguardo em relação aos dados. Mas o voluntário que está aí no dia a dia, ele também é um ator importantíssimo nesse processo. Sim, com certeza. E o uso da imagem, né, doutor Frank, sem autorização, correr risco, né? Publicar uma foto, às vezes não é a família ou o filho, né? É uma pessoa um pouco mais distante, vai falar, por que você está colocando a imagem do meu pai? Principalmente aquelas pessoas idosas em situação de mais vulnerabilidade, esteja na cama, né, ou com sonda. Então, a preocupação enorme da pastoral também é isso, o uso dessa imagem para que possa assim ser usada. Por exemplo, né, se é uma pessoa acamada, planos de saúde, não pode ser,
né? Se é um golpista, usar dessa forma para entrar em contato, né? Vendo a fragilidade da pessoa idosa, né? O uso da imagem é bem importante também. Sandra, veja só, a colocação que você faz está absolutamente correta, né? Porque, veja, anteriormente nós tratamos da questão do dado e da imagem como um objeto para a prática de golpe. Por outra via, dentro da nossa Constituição do Brasil, do Código Civil Brasileiro, a imagem é um dado pessoal amplamente protegido. E a regra é pela não exposição sem autorização, né? Então, a partir do momento que eu estou expondo a imagem do idoso, e principalmente idosos, nas situações que você colocou, o idoso que está acamado, o idoso que está com uma sonda, mais do que violar uma questão da imagem, eu começo também a me aproximar de uma violação da dignidade humana. Porque daí eu começo a expor aquela pessoa numa situação de vulnerabilidade de saúde. E isso dialoga com a dignidade humana. Então veja que isso fere profundamente as questões legais. Agora, o ponto importante é que, como a regra é a não exposição sem autorização, né? E alguém pode falar assim, não, mas eu perguntei para ele se podia. Mas veja que o idoso por si só já é um ser hipervulnerável de acordo com a própria Constituição. E muitas vezes, talvez, ele pode dar o consentimento até com receio de perder aquela visita. Poxa, mas o VPI todo mês me visita, e se eu não autorizar, talvez eles nem queiram mais me visitar. E daí veja que quando nós temos um direito violado, não é porque alguém não reclamou que deixa de ser uma violação de direito, né? E este reclamar, como você bem disse, pode não partir do idoso, pode não partir da família que está próxima dele, mas pode partir de alguém que está mais distante e, inclusive, pode partir do Ministério Público. Então, o Ministério Público, se ele compreende que ali há uma exposição do idoso, ele tem, dentro das obrigações legais dele, que agir, e aí ele pode chamar o cumprimento da legislação e aí de desdobramentos, né, com a aplicação de multas e sanções mais gravosas. Então, você está muito correto, nós temos que ter muito cuidado. O problema é que nós, brasileiros, somos um povo assim, muito carinhoso, muito afetivo, né? E achamos que podemos, assim, em termos gerais, expor a imagem das pessoas, o nome, os dados na rede. E nós temos agora, com todas as legislações existentes, com toda essa questão dos riscos da internet, ter o cuidado com isso. E nos reeducar e reaprender que a imagem, assim como várias questões da vida pessoal, é um dado pessoal. Assim como as pessoas não saem colocando aí na internet e conversando em qualquer local quanto que ela ganha por mês, quais que são os seus planos futuros, a imagem também está dentro desse conjunto de dados a serem protegidos. Então, ter atenção a isso que você chamou a atenção, de não exposição da imagem, cuidado, é fundamental. Ótimo. Uma das coisas, né, que a gente vem orientando, toda a família PPI também, doutor Frank, é a questão de criar redes em nome da pastoral da pessoa idosa. Primeiro que nós temos um CNPJ único, né? Então, assim, orientar que não se deve, né? A gente já tem feito isso quando nós podemos estar juntos para que não se crie rede em nome da pastoral da pessoa idosa, porque qualquer coisa que aconteça na rede, nós somos responsáveis, né? Então, ter esse cuidado, não criar redes em nome da pastoral da pessoa idosa. A nossa orientação, olha, você quer publicar alguma coisa, né, que não vá ferir a imagem da pessoa idosa, nada, publique na sua rede particular, marque a PPI, né? Porque a gente vai verificar o conteúdo e, se for possível, a gente replica. Essa é uma prática correta, certo, doutor Frank? Sandra, é exatamente isso, né? Porque, veja, quando você fala da imagem da PPI, nós estamos dentro de um campo de direito que chama-se direito empresarial. E assim como as pessoas, como nós falamos na questão anterior, ela tem o direito à proteção à sua imagem, as empresas também têm esse direito, né? E lógico que aqui, quando eu falo empresa, eu estou falando a PPI como alguém que tem um CNPJ, e não como alguém que está comercializando alguma coisa, mas alguém que tem um CNPJ, né? O enquadramento jurídico é de empresa. Então veja que, nesse sentido, quem responde pela imagem
e pelo o que ocorre a partir da divulgação da imagem, né, associada ao nome da PPI, é o CNPJ da PPI. Então, aquele voluntário que de boa fé, de boa vontade, animado que está, né, motivado que está com a visita, ele ali, bem intencionado, ele faz uma divulgação, ou ele cria um portal, ou ele cria um site, naquele site ele coloca o logotipo da PPI, associa, ele acaba entrando em risco, né, eventualmente, né, responder por um dano causado. Eu sei que essa não é a prática da PPI, mas eu tenho que falar juridicamente que esse é um risco que existe. Então, quando você fala assim, olha, a nossa orientação é ele ter muito cuidado no que posta. E quando postar na sua rede social pessoal, ele marcar a PPI, o que está acontecendo aqui? Quando a PPI é marcada, ela tem a oportunidade de fazer uma coisa chamada curadoria da imagem. E a partir da curadoria da imagem, que é essa análise da imagem, ela vai avaliar se aquela imagem na qual ela foi marcada, se é ou não adequada ela fazer a replicação. Porque uma coisa, por exemplo, é a postagem de uma imagem de uma reunião da PPI, do encontro formativo, né? Olha, estamos tendo aqui um encontro formativo numa paróquia no Piauí, uma paróquia no Rio Grande do Sul, uma paróquia no Amazonas, né? E aí estão lá aquelas pessoas que são voluntárias, que dão um consentimento, sorridentes, e autorizam ali de alguma forma que seria um consentimento tácito, que é quando você sorri para uma foto, né? A publicação daquela imagem, a publicação daquela reunião que está tendo uma formativa. Isso é uma coisa. Né? E daí marcou a PPI, ela publicou isso no seu perfil pessoal, né? Marcou a PPI faz a curadoria e republica aquilo, que é muito diferente de fazer uma visita a um idoso ou a um conjunto de idosos, né, ser um grupo de idosos, criar um perfil com a identidade visual da PPI e começar a postar ali. Porque quando se faz isso, você está agindo como se você fosse o responsável pelo CNPJ da PPI, né? E aí pode acabar atraindo responsabilidades por violação de direito e por várias outras questões. Então, essa orientação que você comenta de se você quer publicar, primeiro, tenha cuidado com o que você vai publicar, publique na sua rede pessoal e marque a PPI, me parece uma orientação muito adequada para reduzir o risco do dano, não só do uso da imagem do idoso, mas também do uso da imagem da PPI. Certo. Então, né, doutor Franco, para utilizar as redes aí sociais, né, com segurança, é crucial que a gente proteja as informações, né, pessoais, assim, que a gente evite essa exposição excessiva, né, e que a gente mantenha um pouco de privacidade também. Nem tudo a rede social precisa ficar sabendo, né? As visitas domiciliares, principalmente, né, dentro da PPI, ela é para criar vínculo entre a pessoa idosa e o líder. Expor isso, eu acho que é invadir um pouquinho a privacidade da pessoa idosa, né? Seja através de fotos, seja mencionando, né? Regina, é exatamente isso, né? Veja, tudo que nós aqui estamos conversando, apesar de estarmos conversando, fazendo uma referência à PPI, aplica-se de igual maneira à vida pessoal de cada um, à vida pessoal de cada voluntário. De igual maneira aplica-se. É que aqui nós estamos conversando com um referencial a partir da PPI. Então veja, e voltando de novo nessa questão das imagens, tanto a imagem do idoso como a imagem da PPI, ou a imagem do próprio voluntário, né? Quando existe uma exposição ostensiva, repetitiva, hoje nós temos certas tecnologias de inteligência artificial que pode coletar essa imagem do idoso e, inclusive, colocar esse idoso em situações vexatórias, por meio da manipulação de imagens que são relativamente fáceis de ser realizadas com os algoritmos de inteligência artificial, porque eles precisam desse conteúdo para gerar esse tipo de imagem, de registro. Então, veja, a partir do momento, né, que eu posso, de novo, eu estou falando isso e quero reforçar isso, que o voluntário está de boa fé. O voluntário não quer causar um dano ao idoso, ele não quer prejudicá-lo, ele está de boa fé. Mas se talvez não tenha essa prontidão ao risco, essa percepção que o mundo digital é também um mundo de risco, que o golpe no espaço digital vem aumentando a cada dia mais, né? E aí requer uma nova postura
E quando ele não percebe isso e coloca a imagem do idoso ali nos espaços digitais, ele cria ali um site com a imagem da PPI, ele acaba criando brechas para que alguém mal intencionado coleta os dados do idoso, pegue a imagem desse idoso e faça uma manipulação com inteligência artificial, né? Que alguém que até possa tentar fraudar e criar um site semelhante ao site da PPI para poder ter uma autoridade. Então, nós temos que estar muito atento a essas questões todas. Por exemplo, se o voluntário recebe um e-mail, né, em nome da PPI, ele tem que verificar qual é o domínio. O e-mail é ppi.org.br, então é o e-mail da PPI. Não é porque o voluntário, por exemplo, recebe um e-mail falando que é da PPI que ele pode pegar dados pessoais e encaminhar. Ele tem que verificar, tem que fazer uma checagem. Assim, mas geralmente a PPI não me pede esse tipo de informação. Eu tenho que mandar a informação do idoso via o sistema. Eu não mando dessa forma, então eu tenho que ficar atento nas várias dimensões. Porque como nós começamos a conversar, de fato, os golpistas cada vez mais estão se apropriando dos espaços digitais e para eles, quando você dá essa abertura que você chamou da privacidade, é como você abrir a porta da sua casa para o golpe. Veja que quando você sai de casa para ir à missa, para poder fazer um atendimento a um idoso, um acolhimento, né? Você fecha a porta da sua casa, você tranca, você verifica se a porta ficou fechada, você fecha o portão. Agora, você tem esse cuidado no mundo físico e depois você vai e abre tudo isso no digital, percebe? Você está abrindo a sua vida para um espaço que é muito maior do que a sua rua. É o mundo. Qualquer pessoa na internet, quando você está ali muito exposto na internet, tem acesso a esses conteúdos. Então, a gente tem que perceber, a gente tem que fazer um ajuste mental que o espaço digital nos traz uma série de facilidades, de fato, né, tem benefícios diversos, mas também tem esses riscos que aqui estamos conversando. Certo. Foi muito bom, doutor Frank, toda essa nossa conversa, essas orientações, né? Mas eu sei que o senhor tem um tempo aí, mas eu gostaria, né? O senhor gostaria de deixar assim, mais alguma orientação, né? Para nossa família PPI, para essa questão do cuidado e riscos, né? Com a tecnologia? Olha, Regina, eu vou aqui só reforçar, né, o que nós aqui conversamos, né, a segurança, né, a redução de risco, ela envolve várias camadas. Uma camada, por exemplo, é o sistema PPI. Então, veja, para qualquer voluntário acessar o sistema PPI, ele tem um usuário e uma senha. Com esse usuário e uma senha, ele consegue colocar dados ali, né? Então, a primeira questão, ele não pode compartilhar, emprestar o seu usuário e uma senha a terceiro qualquer que não faça parte dessa família PPI, sob o risco de acabar expondo dados de idoso. Então, esse é um cuidado de comportamento. E eu tenho certeza que os voluntários do PPI não fazem isso. Eles não compartilham o seu usuário, a sua senha com terceiros, né? Da mesma forma, daí um outro cuidado é com a imagem, né? Ou seja, eu ter muito cuidado, eu fazer uma análise de critério, um bom senso. Será que é adequado eu pegar a foto desse idoso acamado com uma sonda e colocar isso na internet, mesmo que eu vá marcar ali com uma palavra carinhosa, um gesto carinhoso, mas eu posso estar expondo ali a dignidade humana. Será que é adequado eu montar um site, pegar a imagem da PPI e usar essa imagem ali como se eu fosse, né, o representante da PPI? Não pode, porque você pode estar atraindo para você um risco, né? Então, eu penso que é isso. Nós temos que mudar a nossa visão de mundo, entender que o digital ele traz uma série de facilidades e benefícios, mas também ele atrai riscos. Dito isso, eu agradeço imensamente o convite, espero ter contribuído com a família PPI no pensamento dessas questões, e se houver questões, dúvidas, porque eu sei que esse registro vai ficar ali no site da PPI, né? Então, alguém que possa assistir isso amanhã depois, se tiver dúvida, questões, eu faço um convite aqui a encaminhar as dúvidas e questões para a PPI Nacional, que certamente vai fazer chegar ao nosso conhecimento e eu vou ter um prazer imenso de dialogar com as questões que surgirem. Ok, muito obrigada, doutor Frank, pela sua disponibilidade, as suas orientações valiosas aí. Eu tenho certeza que a família PPI, pelos comentários aqui, está assim, absorvendo muito bem todas essas orientações, para que assim seja a metodologia da PPI baseada, né, nesse cuidado, nesse zelo, com a pessoa idosa, até com o próprio líder, né? Então, assim, muito obrigada, né,
pela sua presença, estar conosco, e com certeza, se chegar alguma pergunta aqui, a gente encaminha aí para o senhor e a gente esclarece para a família PPI, tá? Gratidão, viu? Tchau, doutor Frank.